Olá, bem-vindo ao Ateliê Panicor. Eu sou a Thaís Gama e vou ensinar costura criativa para você. Hoje a gente vai fazer uma bolsinha transversal. Ela é bem simples e muito facinha de fazer. Então, mesmo quem está começando na costura, tenho certeza que vai conseguir fazer essa bolsa muito facinho. Bom, para você não ficar dependendo de ficar baixando molde, fazendo impressão, eu vou ensinar você a fazer o molde dessa bolsa e vou te passar todos os materiais, tudo que a gente precisa. Como ela é uma bolsa pequena, vai pouco tecido, pouco material, tá bom? Então, vamos lá, preste bastante atenção na hora de confeccionar o seu molde, porque não tem erro. Bom, para confeccionar o molde, é sempre bom você ter um papel um pouquinho mais firme, tá? Eu vou desenhar aqui no papel sulfite, mas é só para você entender como fazer esse molde. Você vai desenhar primeiro um retângulo de 24 centímetros, então, 24 centímetros aqui por 20. Então, 24 por 20 na altura, tá? Então, a gente sempre vai partir da confecção do molde, a gente parte de um retângulo. Então, agora nós vamos fazer a modelagem dessa bolsinha. Aqui na parte superior, na parte de 24 centímetros, eu vou tirar 2 centímetros aqui em cima. Então, venho aqui no canto, faço uma marcação em 2 centímetros. Faço outra marcação do outro lado, tá? Do mesmo lado. Então, eu vou tirar 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Aí, eu vou pegar minha régua e vou desde essa ponta, tá? Coloco a minha régua aqui nessa ponta e chego ela aqui na minha marcação de 2 centímetros que eu tirei. E aí, eu posso traçar aqui. Ó. Tá? Eu estou afunilando a minha bolsa. Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Posiciono a minha régua aqui no finalzinho e na minha marcação de 2 centímetros. Bom, feito isso, essa parte que ficou menor é a minha parte de cima da bolsa. Essa parte que tem aqui no trapézio maior é a parte de baixo. É onde nós vamos fazer agora a caixinha de leite, tá? Então, eu já posso deixar a marcação de 2 centímetros também aqui na caixinha de leite, tá? Então, 2 centímetros por 2 centímetros. E vou riscar essa caixinha de leite aqui. Então, ficou assim, ó. Faço as minhas marcações da caixinha de leite de 2 centímetros aqui. Então, esse é o molde, aí aqui eu já posso recortar, tá? Esse aqui é o molde da bolsa. Essa bolsinha tem uma lapela, então, agora nós vamos fazer o molde da lapela. Bom, o molde da lapela, eu vou aproveitar aqui a mesma folha só para desenhar para vocês, tá? Então, ele vai partir de um retângulo de 18 de largura por 16 de altura, tá? E a minha lapela, eu vou arredondar um lado, eu vou fazer aqui um arredondado aqui nessas duas pontas, tá? Como a lapela, eu uso a minha régua de canto. Mas, se você não tem a régua de canto, você pode usar o cone da sua linha. Você pode usar, de repente, o cone do elástico, um copo, um pires, tá bom? Não tem um arredondado que tenha que ser igual. Porque aqui eu não vou estar acrescentando nenhum fole, nenhuma outra medida que dependa da medida exata dessa circunferência que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, você pode arredondar com o que você tiver. Isso não vai te impedir de fazer a lapela da bolsa, tá bom?
Então, vou até usar outra arredondada aqui, vou usar esse cone aqui do elástico. Então, eu chego aqui, ó, ele bem na beiradinha e vou arredondar e arredondo aqui o mesmo lado, tá? E vou cortar esse excesso e eu vou ter o molde da minha lapela, tá? Então, ó, a minha lapela ficou assim, tá? Ó, vou tirar esse excesso aqui, tem o molde dela já pronto, tá? Então, essa bolsa só são esses dois moldes. Agora, eu vou passar todo o material que a gente vai usar. Bom, então, vamos aos materiais. Então, eu já trabalhei essa peça dando dicas de como você fazer um quilt matelassé, tá? Então, por isso que o meu já tá vindo hoje pronto. Então, só para retomar algumas coisas que eu ensinei no vídeo anterior, eu sempre trabalho com o quilt antes de eu cortar o meu molde final, tá? Então, o meu molde é desse tamanho, eu tiro um retângulo de tecido maior, de manta também, e aí eu trabalho, faço todo o trabalho de quilt nele, depois eu venho com o meu molde e aí sim eu recorto do tamanho da peça final, tá bom? Faço isso pra tudo, porque se você não fizer, você corre o risco de faltar tecido de um lado, de o tecido correr mais para um lado do que para o outro, e depois você vê que o seu molde está todo torto, tá? Então, por isso que eu não tiro do tamanho exato do molde. Primeiro eu faço esse trabalho, depois eu venho e tiro o molde, tá bom? Mais dicas tem lá no vídeo anterior a esse, tá bom? Então, tenho aqui, eu cortei então 2 vezes no tecido, tá? No meu molde, 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta. Eu estruturei aqui embaixo com o TNT 80, da gramatura 80. Por quê? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de bolsa de tecido. No começo, gente, ela tem até uma estrutura legalzinha. Mas a manta, ela tende a perder a estrutura que ela tem com o passar do tempo. Então, às vezes você pega uma bolsa de tecido que nem tem muito tempo, mas ela já tá meio esmilinguida. E eu não gosto muito disso. Então, vocês vão ver que eu sempre procuro estruturar a minha peça, tá bom? Então, como é uma bolsa pequena, talvez você possa até deixar só na manta, tá? Não é que não dê pra fazer, dá pra fazer sim. Mas, se você prezar em ter uma peça um pouquinho mais estruturada, aí você vai trabalhar com TNT embaixo, tá bom? Eu tô trabalhando hoje com 80, eu não tô colocando muito estruturado, porque é uma bolsinha, ó, que vai ficar pequenininha, tira colo, tá bom? Então, a gramatura 80 tá ótimo. Então, ó, eu já cortei aqui as minhas 2 partes do corpo. Cortei também, usando lá o molde que a gente fez, cortei o forro, tá bom? 2 partes do meu forro, usando aquele molde. Usando o molde da minha aba, eu cortei uma vez no tecido, uma vez na manta. Reparem aqui, ó, que eu não estruturei a aba, tá bom? A aba não precisa, porque ela vai ter um jogo em cima da minha bolsa. Então, se ela estiver muito estruturada, ela pode ficar uma coisa meio arrebitada e não vai ficar legal. Então, geralmente a aba eu deixo só na manta mesmo, tá bom? Ela tem que ter um caimento. Então, eu cortei aqui, ó, já no tamanho do meu molde. O forro, eu cortei um retângulo que cabe aqui a minha aba, tá bom? Eu não cortei exatamente também do tamanho, porque assim me dá um pouquinho mais de facilidade para eu trabalhar, tá bom? Para eu casar direitinho os tecidos aqui. É uma questão de gosto também, né, gente? A gente sabe que na costura a gente tem aquele jeitinho que a gente tem de costurar, que às vezes a gente acaba se adaptando melhor do que uma pessoa ou outra faz, tá bom? Mas então eu sempre corto um retângulo e vou trabalhar a aba aqui em cima, tá bom? Esse é o forro e essa aqui é a parte da frente. Eu vou colocar um bolsinho dentro dessa bolsa, embora ela seja pequenininha, mas eu quero que tenha um charmezinho lá dentro, tá bom?
Então, eu cortei aqui 2 vezes no tecido, tá? 2 vezes no tecido de 13 por 15. Então, 13 de altura, 15 de largura. E eu estruturei uma das partes na entretela tecido, tá bom? Se você tiver outra entretela papel, você também pode estar usando, tá? A minha entretela tecido. Então, 2 vezes, uma vez na entretela. E aí, agora nós vamos estar usando algumas ferragens. Eu vou estar usando um botão imantado, tá? Então, um botãozinho aqui, imantado. Vou estar usando uma fivela de regulagem, tá? Um regulador de alça também. Não sei como chama, às vezes tem lugares que chama diferente, mas é esse daqui. E vou estar usando uma meia argola, tá? Ou argola D também, né? Já ouvi falar argola D. Então, esse aqui é o material que a gente vai usar. Eu vou usar 1,5 m de alça. Se você já tem uma alça pronta, bonita, que não precisa encapar, ótimo, maravilhoso. Se você tá usando essa daqui, a minha é aquela de nylon, tá? Que bom, ao meu gosto, eu prefiro encapar ela, tá? Eu acho que fica um trabalho mais bonito e vai ficar mais elegante ali com a nossa bolsa. Então, 1,5 m. A minha alça é de 2,5 cm. Como a minha bolsa é pequena, é no máximo esse tamanho, tá? Porque uma de 3 já vai ficar uma coisa muito larga pro tamanho da bolsa. Fica meio desproporcional mesmo. Então, a minha é de 2,5. E aí, se você tiver de 2 ou quiser colocar uma um pouco mais fina, também fica legal, tá? Então, a minha meia argola é para essa medida de alça, 2,5. O meu regulador de alça também. Então, observe, se a sua alça for de um tamanho diferente da minha, a sua ferragem tem que ser compatível para a largura da sua alça, tá ok? Para encapar a alça, eu tô usando aqui um tecido e aí eu faço a seguinte conta. A minha alça tem 2,5 cm, tá? Então, eu tenho 2,5 mais 2,5 do outro lado, o que me dá 5 centímetros. Eu preciso ter uma sobra de tecido para poder dobrar e fazer acabamento nessa alça, tá bom? Então, você pode colocar mais 1,5 cm para cada lado, tá? Então, eu coloco assim, 1,5 cm, mais 2,5, mais 2,5 aqui do outro lado, e mais outro 1,5 cm. Tudo isso vai me dar o total aqui de 8 centímetros, tá? Bom, eu sempre tento deixar 1,5 cm, porque me dá uma margem um pouco maior aqui na hora de dobrar e fazer um acabamento melhor na alça. Se você quiser deixar só 1 centímetro e para você tá legal você fazer desse jeito, pode ficar à vontade também, tá bom? Então, eu cortei aqui uma tira de 1,5 m, que já é a largura do meu tecido, por 8 centímetros, tá? Nós vamos encapar, embora depois eu vá cortar um pedacinho de 10 centímetros daqui, mas eu prefiro encapar a alça inteira e depois que ela está pronta eu faço esse corte de 10 centímetros, tá bom? Bom, olha que simples, a nossa bolsa só vai isso aqui, já temos aqui disponível todos os materiais. Então, vamos agora começar o nosso passo a passo. Nós vamos começar pela alça. Então, como eu tô usando aqui o meu cordão de nylon, tá? Eu vou dar uma selada aqui, ó, nessa ponta, para evitar que ela fique desfiando, tá? É importante isso. Eu vou posicionar ela aqui, tá? E aí, eu vou vindo fazendo uma dobradura nessa alça. Ó, notem que eu deixei aqui aquele 1,5 cm, tá? Que eu falei da gente deixar de margem para dobrar aqui.
Então, eu dobro aqui, venho, trago pra cá, ó, abraçando essa alça. E vou fazer esse acabamento aqui, ó. Ó, tem que ficar rente aqui. E aí, aqui eu venho pondo o clipes pra segurar. Eu vou fazer isso aqui, ó, na extensão todinha da minha alça, tá? Ó, faço a primeira dobra. E aí, venho, ó, estico bem o meu tecido lá embaixo pra eu poder fazer aqui a outra parte da bainha, tá? Tenta não ir enviesando esse tecido, tá? Você faz a dobra, mas sem puxar. Prontinho, minha alça tá aqui, já fiz toda a dobra nela, vou prendendo com clipes, tá? Se você quiser põe alfinete, pode ir se adequando. Eu já sofri muito para encapar a alça. Já fiz várias técnicas diferentes e você vai conhecer várias técnicas diferentes também. Mas eu demorei muito tempo para entender que a minha costura estava errada, não a técnica, tá? Então, tem a técnica de você fechar todo o tecido e depois vestir a alça dentro e aí rebater. Tem a técnica de você fazer uma costura prendendo a primeira dobra que a gente faz aqui e depois fazer a dobra seguinte, mas a primeira já está costurada na alça. Mas sempre na hora de rebater, a minha alça criava rugas. E eu não entendia por quê. Então, vamos lá que eu vou dar uma dica para vocês, depois de tanta sofrência, de como eu faço e como tem dado certo para mim. Eu vou começar fechando aqui a minha alça, né? Isso é básico porque a gente precisa que ela esteja bem fechadinha para poder depois só rebater aqui do lado. Então, eu vou começar aqui e eu vou entrar com a minha alça assim. E vou até o final, ok? Então, depois eu já vou dar a dica. Aqui, você não pode fazer uma costura nem muito na beirada, porque não fica legal. E também não pode ser longe, porque a gente precisa que esse tecido aqui fique bem fechadinho. Tá? Ele não pode ficar uma aba aqui abrindo, não vai ficar bom, fica um acabamento grosseiro. Então, eu vou vir quase na beiradinha, tá? Mas não é aquela beiradinha que a gente faz costura de segurança. E não chega a ser um pé de máquina. Quando eu tô trabalhando com costuras aparentes, e principalmente a alça, quando a gente faz aquele rebatido na bolsa, tá? Eu trabalho com o maior ponto da minha máquina. Então, eu botei aqui no ponto 5, e aí eu vou vir fechando aqui a minha costura, tá? Essa costura também tem que ficar bem reta, porque lembra, é uma costura aparente. Então, eu preciso que essa costura fique bem bonita. Então, ficou assim, ó, a minha primeira costura, tá? Ela não fica muito na beirada, mas também não pode ficar muito longe. Bom, então o que eu fazia de errado aqui na minha costura? Eu tenho que vir agora rebatendo desse outro lado, com a mesma distância que eu deixei desse aqui. Qual é a tendência? É você querer virar a alça e começar a costurar aqui assim, usando a mesma margem que você usou. E aí, que eu começava a ver que o meu tecido começava a enrugar. Por quê?
Se eu virei a alça, eu tô trabalhando o tecido no sentido contrário que eu fiz a primeira costura. Então, qual é o nosso erro? É virar a alça. Eu comecei com a alça entrando assim na máquina. O que eu vou fazer? Eu vou jogá-la pro lado de cá do meu calcador, para eu fazer o pesponto aqui. E aí eu vou me basear na distância que eu deixei aqui para eu fazer o rebatido do outro lado, tá? Então eu não vou virar a alça, porque aí eu vou estar trabalhando com tecido no sentido contrário. Então, se o tecido foi vindo assim e eu venho rebatendo no sentido contrário, óbvio que o meu tecido ele tem a tendência a enrugar, tá bom? Você vai fazer o seu rebatido com o tecido indo no mesmo sentido que você costurou a primeira costura aqui, tá? Então, você só traz pra cá a sua alça. Vamos lá. Gente, olha aqui. Alça perfeita, lisinha, sem uma ruga na alça. Vocês não têm noção quantas peças eu já precisei refazer alça, porque enrugava, tá? Então, dessa forma, ó, eu descobri que eu não enrugo meu tecido, tá bom? Às vezes, você usa outra técnica, como eu também já usei de outras formas, tá? De encapar sua alça. Mas o meu erro estava justamente em enviesar o meu tecido na hora da costura. Bom, agora nós vamos trabalhar aqui no nosso bolso, tá? Nós vamos adiantar várias partezinhas. Então, o que eu vou fazer? Estou sobrepondo aqui, direito com direito do meu bolso. Eu vou iniciar uma costura aqui, venho, dou a volta aqui tudo e vou deixar uma abertura, tá bom? Nessa abertura aqui, eu vou desvirar. Então, agora eu vou diminuir lá o ponto da minha máquina, porque eu vou fechar aqui a peça. Inicia sempre aqui com retrocesso, para na hora que você for desvirar esse bolso, você não ter problema da sua costura tá desmanchando. Eu tinha deixado aqui esse excesso, vou cortar. Aqui, nessa beirinha, eu também vou tirar um pouquinho, ó, pro meu bolso virar melhor, tá? Não ter um excesso de tecido ali. Ó, então notem, tá vendo? As pontinhas aqui, eu dou uma cortadinha pra desvirar melhor. Venho aqui e vou desvirar. Eu vou passar um pesponto aqui em cima, tá? Então, o maior ponto da máquina. E eu vou fazer um rebatido. Reparem que não é na parte que ficou minha abertura, tá bom? A abertura tá aqui embaixo, nós vamos fechá-la quando já for colocar esse bolso no forro. Então, é na parte superior, oposta, né? Na parte oposta à minha abertura. Esse bolsinho é um bolsinho bem pequenininho, tá? Mas ele é pra dar um charmezinho dentro da peça, né? Às vezes a bolsa já é pequena e a pessoa acha assim, nossa, ainda tem um bolsinho. Feito isso, eu vou pegar uma das partes do meu forro, eu vou achar o meio, você pode dar pique aqui, ó, ou pode só vincar, tá? Eu vou vincar, não preciso do pique agora. Achei aqui o meio da minha peça. Acho o meio do meu bolso também, tá? E aí, vou posicionar aqui, ó, meio com meio. Bom, eu vou deixar aqui
3 centímetros, tá? Da minha base aqui da bolsa, até começar o meu bolso. E eu posiciono ele aqui. Vou usar aqui uns alfinetinhos para ele não se mover. E aí você assenta bem aqui, porque agora com essa costura, nós vamos fechar aquele furinho que ficou, tá bom? Então, bolso preso, eu vou iniciar aqui com retrocesso, venho, fecho aqui e aqui também retrocesso. Retrocesso aqui nas pontas, porque nesse bolso a gente faz uma pressãozinha para abrir, então ele tem que estar bem fixo aqui. Prontinho, já temos o nosso bolsinho aqui posicionado. Agora, nós vamos para a aba, tá? Nós vamos adiantar todas as etapas pra gente poder juntar tudo e fechar nossa bolsinha. Aqui na aba, nessa parte reta, tá? É a parte superior. Então, eu vou iniciar aqui, retrocesso, dou toda essa volta e retrocesso aqui, tá bom? Como é uma parte curva, né, que ela vem fazendo uma curva, eu sempre deixo o forro maior do que a peça que eu tô costurando. Depois eu tiro esse excesso. Dica para você que ainda tem dificuldade em fazer curva. Primeiro, tira o pé do acelerador, tá? Então, nada de pé de chumbo aqui, você vai ter que ir fazer devagarinho. Outra dica é, se você começou a se perder na curva, deixa a sua agulha abaixada e você vem erguendo o calcador e fazendo leves movimentos aqui, ó, para você conseguir seguir na curva, tá bom? Então, parei com a minha aqui, ó, eu venho vindo, paro, ergo um pouquinho. Isso vai ajudar você a fazer uma costura perfeita. Feita a minha costura, olha lá como ficou, bem redondinho, seguindo bem o desenho da minha lapela. Feito isso, vou tirar aqui todo esse excesso de tecido. Como a gente tá trabalhando com parte curva, eu vou fazer picotes ou eu posso vir aqui com a tesoura de picotar, tá? Se você vai fazer picotes, você vai chegar próximo à sua costura, mas sem cortar ela, tá? Você não pode cortar a costura. E eu faço em toda a extensão aqui de onde é a minha curva, tá? Ó, onde inicia e onde ela termina. Se você tem aquela tesoura de picote, você também pode vir com ela aqui nessas partes de curva, que ela também faz o mesmo efeito. Feito isso, nós vamos desvirar. Traz tudo pro lado direito. Ó, e olha como o picote, ele ajuda, porque ele faz assentar aqui essa costura e ela vai ficar bem arredondadinha. Aqui na lapela, nós já vamos colocar uma parte do botão imantado, tá bom? Então, antes de pôr o botão imantado, eu prefiro rebater, porque aí já assenta aqui um pouco essa costura, fica mais fácil também, pra de repente você não ficar com medo de pegar o botão que vai estar aqui do outro lado, tá? Então, vamos rebater agora, maior ponto da sua máquina para ficar bem bonito, e vem vindo. Mesma dica da curva, tá? Venha devagar, venha fazendo pequenas
paradas e vai virando aqui, ó, que você vai conseguir seguir melhor nessa curva. Pronto, e assim ficou meu rebatido. Vamos aplicar agora o botão imantado. Eu vou achar já o meio da minha aba, tá? Acho o meio aqui da aba. Já posso fazer um pique aqui, porque eu vou precisar para posicionar na minha bolsa. E aqui, ó, com a própria mão assim, eu vou achar aqui, ó, o meio. E vou pegar o gabarito do meu botão, posiciono aqui, tá? Eu não gosto que o botão fique muito pra cima. Então, como eu já rebati, não vou fazer mais nada aqui nessa aba, a não ser pôr o botão. Eu vou deixar ele bem rente aqui ao meu rebatido. Vou marcar. Eu venho com aquele desmanchador de costura. Com cuidado, tá? Eu faço aqui um picote. Exatamente onde meu botão vai entrar. Na aba, eu coloco essa parte que é aquela mais fina do botão, a parte fina do botão. Coloco aqui. Aí, agora eu vou vir aqui por dentro, ó. Vou fazer virado pra vocês. Venho aqui por dentro, ó. Meu botão está aqui. Como aqui é só tecido, o meu receio é que conforme a pessoa for fazendo pressão aqui nesse botão, isso aqui acabe rasgando. Então, eu sempre coloco um reforço aqui atrás. E eu vou pôr um reforço de manta, tá? Um pedacinho da manta. O meu acabou caindo aqui no chão. Ó, eu pego um quadradinho da manta. Não precisa ser nada muito grande, tá? Ó, um quadradinho da manta. Faço aqui, ó, o piquezinho pra entrar ali a perninha aqui do botão. Então, ó, tá aqui assim. Eu encaixo esse pedacinho da manta. Agora, eu venho com aquele gabarito que a gente usou, encaixo aqui, ó, que ele vai dar essa sustentação, e eu abro essas perninhas pra fora, tá? Então, ó, puxo, abro pra fora e puxo, tá? Maneira correta de se usar esse botão, abrindo as perninhas pra fora. Vai colocar ele numa parte que tá só tecido, coloca um reforço aqui, tá bom? Isso é importante. Vai dar mais segurança lá na sua peça, de repente esse botão não soltar na mão da sua cliente. Isso a gente não quer. Vou passar aqui uma costurinha de segurança só pra fechar esse tecidinho aqui, tá? Pronto. Bom, já tô com a alça pronta, tô com o forro pronto, tô com as partes do corpo pronto. Então, eu vou começar a montar agora, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma das partes, da parte do corpo, da bolsa. Então, aqui, ó, na parte superior, parte inferior é onde nós temos as caixinhas de leite. Então, na parte superior, eu vou posicionar minha lapela. Preciso achar o meio. Aqui. A minha lapela eu já achei o meio. Vou posicioná-la aqui. E vou prender aqui, para ela não sair do lugar. Já vou passar uma costurinha aqui, tá? Já vou deixar ela presa mesmo. Vou pegar agora o meu forro, tá? Vou posicionar direito com direito. E vou posicionar aqui bem, encaixando caixinha de leite com caixinha de leite.
como eu vou fechar isso aqui agora. Próxima etapa, eu vou fechar as caixinhas de leite. Então, ó, eu pego aqui, abro, olha, posicionando bem o encontro aqui das costuras, tá? Então, ó, posiciono bem o encontro das costuras. Tá com dificuldade, ó? Bota aqui o nosso amiguíssimo alfinete, tá? Ó, prende ele aqui e venho aqui e fecho. Um pé de máquina aqui, tá, gente? Toda essa costura aqui que eu fiz no forro. Pronto, fechei a caixinha de leite. Mesma coisa do outro lado. Pronto, o nosso forro já está pronto, tá? Vamos agora trabalhar com a parte do corpo da nossa bolsa. Da mesma forma que eu fiz o forro, eu vou fazer aqui, tá? Posiciono direito com o direito, tá? E vou fechar lateral, tá? Fecho aqui as duas laterais e fecho o fundo também, tá? Aqui não precisa de nada de abertura, diferente do forro. Então, fecho, fecho e fecho. Depois, fecha a caixinha de leite, fecha a caixinha de leite. Bom, se no forro já é fundamental a gente encontrar costura com costura, aqui então que é a parte exterior da nossa bolsa, esse capricho não pode faltar. Então, eu prendo bem aqui, já vou prender até o outro lado. Ó, notem que aqui eu vou abrir essa costura, tá? Porque tá bem... Ó, abro a costura aqui também. Prontinho, feitas as costuras e costurei a caixinha de leite. Eu vou desvirar, tá? Trago pra cá, desviro tudo. Nós vamos agora posicionar nossas alças. Ó, abro bem aqui minha caixinha de leite. Olha aqui o que eu falei pra vocês. Olha aqui o capricho das costuras se encontrarem aqui. Olha, perfeito, né? Então, nossa bolsinha tá ganhando forma. Vamos pegar a alça. Agora, eu vou tirar aqui aqueles 10 centímetros, tá? Então, vou medir aqui 10 centímetros. Para uma bolsa transversal, no mínimo, você tem que ter 1,40 de alça, tá? Você pode até colocar um pouco mais, você pode pôr 1,50. Então, essa daqui eu vou estar trabalhando com 1,40, que é o mínimo que tem que ter. E então, eu tirei 10 centímetros da própria alça que eu já tinha feito, porque eu tava trabalhando com 1,5 m. Então, esses 10 centímetros aqui, eu vou estar usando nele a meia argola. Uma coisa que às vezes a gente vê é você só posicionar a meia argola assim. E aí a meia argola, conforme você vai usando, vai fazendo isso, vai rodando, vai virando. Você fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Você não prendeu a meia argola. Então, eu sempre passo uma costura aqui embaixo, que vai evitar que a minha meia argola fique descendo, fique rodando aqui na peça, tá? Então, bem embaixo da meia argola, eu vou vir com uma costura aqui, ó. Vamos posicionar aqui, então, na bolsa, tá? Então, ó,
Notem que a bolsinha tá aqui, virada para o seu lado, tá? Eu vou colocar essa meia argola aqui. Olhando pra mim, eu tô posicionando a meia argola no meu lado direito, tá? Aqui, eu vou ser bem sincero que não tem posição correta. Tanto ela pode estar desse lado quanto desse, tá? Eu vou posicionar aqui. Eu vou passar aqui uma costura, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, tá? Ó. Então, eu vou posicionar bem aqui no meio da minha costura, tá? Da encontro aqui do encontro aqui da bolsa. Então, ó, vou posicionar a minha meia argola aqui bem no meio do encontro aqui da bolsa, posiciono. Eu vou deixar aqui uma sobra dela mais ou menos de um dedo, tá? Ela não precisa ficar muito grandona, não. E aqui é uma costura de segurança. Tá? Ficou assim, ela tá pra baixo, tá vendo? Posiciona ela aqui, porque depois quando a gente fizer toda a bolsa, ela vai vir pra cá. Tá? Então, ela tá aqui, nessa posição. Vou pegar aqui uma das pontas da minha alça e também vou posicioná-la aqui nesse meio, ó, no encontro aqui da bolsa. Posso deixar também um pouquinho passando, não tem problema, tá? Posso passar aqui um pouquinho da altura da bolsa. Agora, eu vou vir com o forro, tá? Então, na mesma posição que tá aqui, dessa maneira, e o meu forro, nessa posição que ele está aqui, ó, o lado direito tá aqui dentro, ó, com o bolso. Eu vou vestir, aqui dentro é o lado direito, aqui é o lado direito. Então, olha como eu tô pondo, direito com o direito. Então, por isso eu estou vestindo a minha bolsa dentro do meu forro. E você vai vestir aqui. Você vai pegar essa alça aqui, ó. Eu vou fazer um rolinho aqui com ela, tá? Porque eu não posso prender essa alça ali dentro, conforme eu for passar minha costura. Então, eu dou uma enroladinha aqui nela e vou prender ela aqui, vou pôr ela aqui pra dentro, ó. De forma que eu consiga trabalhar aqui com o restante. Eu já vou trazer ela bem aqui pra baixo, ó. Aí, pronto. Então, agora, eu vou juntar aqui, ó. Beirinha com beirinha, costura com costura. E venho, ó, distribuindo aqui todo o meu forro. Dessa maneira que tá aqui, eu vou passar aqui uma costura. Se a sua máquina for doméstica, ela provavelmente tira aquela parte de baixo que facilita você fazer a costura tubular, tá bom? A minha não tira, então eu aproveito do jeito que tá aqui e venho passando a minha costura assim, na máquina, tá? Talvez fique um pouquinho difícil para vocês acompanharem, por conta da posição mesmo que eu fico aqui, tá? Eu vou começar aqui por trás, pela lapela. Um pé de máquina, fechando toda a volta dessa bolsa agora. Costurei aqui toda a volta. Agora é a hora que a gente vai aqui, ó. Já vou tirar o acúmulo aqui da minha alça e venho trazendo a bolsa. Vem devagar, vem amassando mesmo a bolsa para ela sair, tá bom? Vem amassando, para você não romper essa costura aqui, tá? Então, vem amassando a bolsa.
Ó, e vem tirando com cuidado aqui o forro. Tiro tudo, organizo aqui também, ó, o meu forro. Abro agora aqui, ó, as caixinhas de leite dele bem bonitinho. Abri tudo. Organizei. Vou pôr todo o meu forro agora onde, ó? Pra dentro da bolsa. Tá, ó, boto tudo aqui dentro. E aí, vou levar esse forro, ó. Organizei tudo. Vou levar esse forro, ó, lá pra dentro. Tá, ó? Deixo aqui bem na beirinha. Forro lá pra dentro. Aqui, nós vamos agora rebater. Então, por isso a importância do forro tá colocadinho lá pra dentro. Agora, o que a gente precisa fazer, né? Ela tá quase pronta. Nós vamos terminar a alça, precisamos prender aqui a outra parte no nosso botão. Bom, então agora nós vamos prender aqui a outra parte do botão. Então, nós vamos centralizar aqui a bolsinha, centralizar a aba, deixa tudo ajeitadinho aqui. A aba, ela nunca pode estar muito justa a sua bolsa, por quê? Sua cliente vai colocar coisas aqui dentro. Então, se ela fizer um volume, o seu botão não vai chegar na outra parte que você colocou, se você colocar muito justo aqui. Então, a gente sempre deixa uma folga nessa aba, que é para sua cliente não ter problema depois de fechar o botão, tá? De alcançar o botão aqui para fechar. Então, ó, eu dou uma folga aqui, centralizei, tá tudo bonitinho. Eu venho com a outra parte aqui do gabarito, eu ergo aqui, ó. Eu ergo aqui um pouquinho, ó, posiciono aqui onde tá a parte aqui do meu botão. Fiz a marquinha. Lembra que o nosso forro, ele está aberto aqui dentro? Então, ó, eu tiro o forro, porque eu não quero que esse botão fique aparecendo lá no forro, não pode. Então, eu venho aqui, faço. Nesse lado aqui da bolsa, aqui eu já tenho manta, já tenho TNT. Então, eu não preciso colocar aquele reforço que eu botei aqui na primeira parte do botão imantado, tá? Não precisa, aqui já tem. Então, é só você vir direto com ele, botei. Eu vou virar pra cá pra eu conseguir ver. E aí, ó, aqui eu coloco o gabarito e da mesma forma abro pra fora as perninhas. Vou tentar mostrar pra vocês como ficou. Ah, acho que deu pra pegar aqui, ó. Tá? Então, fica assim. Então, aqui já tem estrutura suficiente pra aguentar aqui esse botão, tá? Feito isso, vamos terminar a alça e, por último, a gente fecha o forro, tá? Terminando a alça. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Ó, já testa aqui, vê se ficou legal, se tá tudo ok com a sua aba. E nossa bolsinha tá ficando um charminho, hein? Nossa bolsinha tá quase pronta, precisamos fazer aqui a nossa alça, né? Vamos terminar a alça. A nossa alça já está presa aqui, neste ponto. Vou deitar aqui minha bolsinha para vocês verem eu trabalhar a alça. Então, ó, primeira coisa, desembola ela todinha, né? Tenha certeza que ela não está... Vamos lá de novo, tenha certeza que ela não está torcida, tá bom? Se você prender a alça torcida, aí não tem muito o que a gente fazer, você vai ter que desmanchar e começar de novo, tá bom? Então, tô aqui, ó, com a minha alça estiradinha, pra eu ter certeza que não tá torcido.
Nós vamos pegar aqui o meu regulador da alça, eu vou entrar aqui no regulador, aí eu vou sair aqui no regulador, ó, tá? Fiz isso aqui, ó. Eu vou vir agora aqui, ó, na minha meia argola. Trago aqui minha bolsa, ó, minha meia argola tá aqui. Isso, gente, sempre olhando para que a minha alça não fique virada, não fique torcida, tá? Eu vou entrar aqui, ó, na minha meia argola. Passei aqui, ó, na minha meia argola, tá? Então, tá aqui. Agora, notem aqui, ó, que eu vou deixar ainda um espaço que eu vou voltar a trabalhar aqui no regulador, tá? Passei na meia argola, eu venho, vou entrar de novo no regulador, ó. Não é aqui, é aqui na primeira parte, ó, na primeira parte dele. Entro aqui. E saio novamente. Entro e saio novamente. Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui, é nela que eu vou fazer a minha costura, tá? Então, aqui, ó, eu não tenho acabamento. Eu vou precisar fazer uma dobra e costurá-la aqui, nessa alça aqui. Ó, fica preso. E aqui, ó, vamos acertar agora, ó, como ficou minha alça. Tá, ó, aqui fica preso, porque nós vamos regular a alça aqui. Então, essa parte fica soltinha, que é onde eu consigo, ó, mexer aqui, aqui eu aumento, diminuo minha alça, né? Vamos lá, faltamos fechar aqui o nosso forro e eu vou dar uma dica aqui também pra vocês de como eu finalizo as minhas peças de tecido. Aí aqui, pra você fechar o forro, você assenta aqui direitinho, acerta. Se você quiser, pode fechar com uma costurinha à mão, com ponto invisível, ou você pode vir na máquina mesmo. E uma costurinha de segurança bem delicada aqui na beirinha. Você fecha esse forro aqui. Procura sempre usar uma linha bem no tom do seu forro para ficar ainda mais discreta a sua costura. Para finalizar, então, a minha peça, eu venho aqui, eu ponho um paninho aqui dentro, mais ou menos do tamanho da minha bolsa, tá? E eu vou vir com um ferro, eu venho passando, tá? Porque a gente amassou essa bolsa desvirando pra lá, desvira pra cá. Cuidado com a sua mão, pra você não se queimar. E aí, ó, eu posiciono ela aqui em pé. Eu gosto de marcar bem a minha caixinha de leite. Então, ó, eu posiciono ela aqui, ó, pega aqui, ó, bem na beirinha das duas caixinhas de leite, ó, e eu vou ver bem o formatinho que ele faz. Ó, venho aqui e dou uma passadinha. Mesma coisa do outro lado, ó, porque eu quero que ela fique bem retinha. Então, venho aqui na caixinha de leite e, ó, dou como se fosse uma vincada aqui com o ferro pra ela dar, pra ela fazer bem o formatinho da bolsa, fica bem bonitinho. Aqui também, ó, eu deito pra fazer bem esse biquinho aqui, ó, da caixinha de leite. Do outro lado a mesma coisa. Ó, faço o biquinho da caixinha de leite. Tá? E aí vou organizando a bolsa, dou uma passada aqui na lapela, ó.
Se você usou para quiltar o giz, alguma caneta, também você já aproveita, vai tirando todos esses, ó, aqui, tá vendo que a minha bolsa ela faz um biquinho? Então, ó, vem com o ferro, dá uma pequena passadinha aqui, você vai ver que vai ficar uma graça, ó. Vou pegando o formatinho da caixinha de leite, gente, ó, e dando uma vincada. Ela vai ganhando uma forma bem bonitinha. Tá? Não precisa passar muita coisa não, mas... Olha os formatinhos dela aqui. Vocês vão ver como ela vai ficar bem definida a modelagem dela. Aqui embaixo também, ó, você pode pegar a bolsa assim, dar uma passadinha, tá? Tudo com bastante carinho. Gente, estamos terminando nossa bolsa. Olha aqui, que gracinha, deixa eu erguer pra vocês verem melhor. Olha aqui, que gracinha ficou, vou pôr a alcinha aqui pra vocês verem. Olha aqui. Com a nossa alcinha transversal. Que graça ficou. Vou mostrar dentro. Deixa eu tirar aqui o pano que eu tava usando pra passar. Olha dentro como ficou. Tem aqui o nosso bolsinho. E olha que bonitinho fica aqui o vincado, ó. Fazendo bonitinho o formato dela. Espaço suficiente, ó, sobrando. Tá vendo, ó? Sobrando. Pra pessoa poder colocar bastante coisinha dentro dela. Então, ficou assim a nossa bolsinha. Aqui eu diminui bastante a alça para conseguir mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, essa bolsinha é muito facinha de fazer. Você pode estar agregando a ela vários detalhes. Você pode estar colocando algum aviamento, uma renda, uma fita pompom. Você pode criar várias coisas com ela, tá? Ela pode ser uma bolsa para adulto, ela pode ser uma bolsinha infantil, porque o tamanho dela não é grande. Então, você tem uma peça bastante versátil aí para fazer, para você estar vendendo também. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, ajude a gente a crescer esse canal. Espero que você faça, compartilha com a gente. Curta as nossas redes lá no Instagram e no Facebook, vê o que a gente tá fazendo de novidade. Até mais!